Zelensky pede a políticos, juízes e militares que dêem o exemplo. Presidente ucraniano condena deputado do próprio partido por ter passado férias nas Maldivas. No meio da guerra com a Ucrânia, Vladimir Putin acolhe a cimeira Rússia-África. O número de Estados africanos que participam no encontro passou de 43 para 17. Incêndios florestais no sul da Europa fazem vítimas mortais na Grécia e em Itália. O presidente do Níger acusa membros da Guarda Presidencial de se envolverem numa manifestação antirrepublicana e garante que o exército está pronto para atacar. Volodymyr Zelensky declarou guerra à corrupção. O presidente ucraniano pede a juízes, políticos e militares que deem o exemplo após o mais recente escândalo na política nacional. Um antigo deputado do Servos do Povo, partido do presidente ucraniano, foi forçado a demitir-se e está a ser investigado após ter sido apanhado a passar férias nas Maldivas, quando o país se encontra em guerra. Na habitual mensagem à nação, Zelensky classificou o comportamento como traição aos princípios do Estado e aos interesses da sociedade ucraniana. Já no terreno, Trevor Reed, antigo fuzileiro naval norte-americano, foi ferido em combate quando lutava pela Ucrânia. O militar foi transportado para a Alemanha para ser assistido. Reed tornou-se famoso depois de ter sido detido durante 3 anos pela Rússia por alegadamente ter agredido 2 polícias. Foi libertado numa troca de prisioneiros em abril de 2022. Vários líderes africanos chegaram à Rússia para uma cimeira com o presidente Vladimir Putin. O encontro de 2 dias começa esta quinta-feira em São Petersburgo. Acontece numa altura em que o Kremlin procura aliados no meio dos combates na Ucrânia. Putin apresentou o encontro como um evento importante que ajudará a reforçar os laços com um continente cada vez mais assertivo na cena mundial. Esta quarta-feira, o presidente russo reuniu com o primeiro-ministro da Etiópia e afirmou que a Rússia irá mais do que triplicar o número de estudantes etíopes que acolhe e garantir os custos de educação. Esta é a segunda cimeira Rússia-África desde 2019. O número de chefes de Estado presentes diminuiu de 43 para 17. Segundo o Kremlin, esta diminuição deve-se a uma pressão ocidental grosseira para desencorajar a participação das nações africanas. Um tribunal de Moscovo condenou a 14 anos de prisão o fundador da Group IB, uma das maiores empresas de cibersegurança na Rússia. Ilya Satchkov estava detido desde setembro de 2021, acusado de alta traição, depois do presidente dos Estados Unidos ter denunciado o Kremlin por permitir a propagação de cibercrime no Ocidente. A defesa disse já ir recorrer da sentença. Satchkov fundou a empresa aos 17 anos e especializou-se na detecção e prevenção de ciberataques, trabalhando regularmente com organizações internacionais, como a Interpol. Georgianos que vivem ao longo da fronteira não reconhecida entre a Geórgia e a região separatista da Ossétia do Sul dizem que houve uma acentuada diminuição de tropas russas nesta área. A aldeia de Dizevi costumava abrigar uma base russa onde supostamente estavam agentes do Serviço Federal de Segurança e militares. იქ იყო, იქ არის ბაზა დღესდღეობით. 1000 ერთხელ, შეხვდებია ხოლმე გაივლიან 3-4 კაცი დადის რა. Especialistas militares associam a diminuição da atividade militar russa na região de Tskinvali, ocupada pela Rússia, com a guerra na Ucrânia. Acredita-se que o Kremlin enviou os soldados russos que aqui estavam, bem como as formações locais da Ossétia, para as linhas da frente na Ucrânia. რასაც ჩვენ ვაკვირდებით უკრაინის ომის დროს, რაც უკრაინაში აშკარად გამოიკვეთა, რუსეთის ძალებს აქ ძალიან დიდი დეფიციტი მომზადებული სამხედრო პირადი შემადგენლობის. ფაქტიურად ყველა მიმართულებიდან წაიყვანეს მომზადებული პირადი შემადგენლობა და მათ ჩართული ყავთ მოქმედებაში. იგივე მოხდა ცხინვალის რეგიონში, ეხლა ბაზებს ვინც აკვირდება და ვაკვირდებით, კარგად ვხედავთ, რომ იქ არის ძალიან მინიმალური შემადგენლობა დატოვებული ფაქტიურად. ეს საოკუპაციო ძალები ქვედანაყოფები გაყვანილია უკვე და დიდი ალბათობით მოქმედებენ უკრაინაში. A situação é semelhante noutros locais da região ocupada de Tskinvali. As bases militares ao longo da linha divisória são visíveis dos territórios controlados por Tbilisi.
As atividades na base russa na cidade de Skin Valley também parecem ter sido reduzidas. A provedora de Justiça Europeia, Emily O'Reilly, explicou à Euronews as razões que a levaram a abrir um inquérito para esclarecer o papel da Frontex no naufrágio de um barco ao largo da costa da Grécia. O incidente a 14 de junho causou a morte de cerca de 500 pessoas, apesar do barco ter sido avistado pelas autoridades. I think I helped to make what is invisible visible. And after that, political decisions, choices can be made in relation to it. But the important thing, the important work that I will do and the Greek Ombudsman will do is that we will lay independently the facts out there. This tragedy happened on the 14th of June and we still don't have clarity as to the facts surrounding it, where responsibility lies, where accountability lies. Após o naufrágio do barco Ariana, foram levantadas muitas questões sobre as interações entre a Guarda Costeira grega e a Frontex, que é a Agência Europeia de Fronteiras e Guarda Costeira. A Frontex disse que ofereceu assistência às autoridades gregas depois do barco sobrelotado ter sido avistado. A versão grega é que quem manobrava o barco recusou a ajuda oferecida porque queria ir para a Itália. Mas a provedora europeia não está convencida da validade destes argumentos. If Frontex was aware that there was a ship, obviously they could clearly see it was overcrowded. So they offer their assistance or whatever to the Greek Coast Guard. They're sent somewhere else. And at that point, what is Frontex supposed to think? So I don't think it's down to the narrow legal basis as between the competence of a member state and the competence of Frontex in relation to what happens when hundreds of people are in imminent danger of dying. And in fact, hundreds of people ultimately did die. So it's sort of untangling all of those relationships and responsibilities. And of course, as you know, there's politics in all of this as well. A Frontex disse que pretende cooperar plenamente no inquérito, mas voltou a sublinhar que não coordenava as operações de busca e salvamento, porque essa é uma competência das entidades nacionais. Novas evacuações foram ordenadas durante a última noite nas ilhas gregas de Corfu, Evian e Rhodes, que continuam a lutar contra os incêndios. Os restos mortais carbonizados de um agricultor foram encontrados no sul de Evian. Um avião de combate a incêndios despenhou-se na terça-feira. Os 2 pilotos morreram. Mais de 100 bombeiros conseguiram conter um incêndio florestal perto de Dubrovnik, no sul da Croácia, antes que ele chegasse às casas durante a noite. A cidade medieval, considerada património da humanidade, é o destino turístico mais conhecido do país. Na Sicília, os corpos de 2 idosos foram encontrados numa casa destruída pelas chamas perto do aeroporto de Palermo, que foi temporariamente fechado por causa do incêndio. Em Portugal, foi dominado o incêndio que deflagrou terça-feira em Alcabidez, Cascais, e já não constitui um perigo para os habitantes. Mas 500 bombeiros continuavam no local, acompanhados por meios terrestres e aéreos. Em Espanha, o incêndio que começou terça-feira na Gran Canária parecia estar sob controlo esta quarta-feira de manhã, mas chegou a obrigar à retirada de dezenas de pessoas. Com ondas de calor a fustigarem a Europa, o mar Mediterrâneo atingiu a temperatura mais elevada alguma vez registada. A temperatura média da superfície do mar foi de 28,4 graus. O recorde anterior, 28,5, tinha sido estabelecido em agosto de 2003. O mesmo fenómeno está a acontecer nas águas da Flórida, no sudeste dos Estados Unidos. A temperatura da superfície do oceano ultrapassou esta semana os 38 graus. Nesta altura do ano, a temperatura devia situar-se entre os 23 e os 31 graus. A situação é muito tensa nas ruas de Niamey, a capital do Níger, perante um possível golpe de Estado contra o presidente. Mohamed Bazoum afirmou que os membros da Guarda Presidencial tentaram agir contra ele. As informações que chegam do país são contraditórias. Alguns relatos sugerem que o presidente foi detido por soldados depois das conversações para resolver a situação terem falhado.
Outros relatos garantem que o presidente Bazoum e a família estão bem e que o Exército Nacional se prepara para atacar se os alegados rebeldes não recuarem. O Níger, uma antiga colónia francesa, tem sido palco de frequentes golpes militares desde a independência em 1960. Kevin Spacey foi ilibado das várias acusações de agressão sexual no Reino Unido. O ator norte-americano, que foi julgado por crimes que teriam ocorrido entre 2001 e 2013 contra 4 homens, sempre disse que era inocente e que os encontros foram consentidos e consensuais. Esta quarta-feira, à saída do tribunal em Londres, Spacey falou pela primeira vez aos jornalistas sobre as acusações. Numa declaração breve, agradeceu ao júri e disse sentir-se humilde perante a decisão. Um tipo de drone especializado que é capaz de transportar passageiros está em fase de testes na União Europeia. Para já, o EH-216 simula a entrega de equipamentos médicos a uma distância de 1 km. Prevê-se que estes drones possam ser vitais nos casos em que alguém está numa área remota e em risco de vida. Os drones podem carregar uma seringa de epinefrina, cortisona ou um kit de primeiros socorros e salvar vidas. Este pode até levar pessoal médico para zonas remotas.